onde nós já entregamos louvores e adoração ao nosso Deus, e agora vamos ouvir o que o nosso Deus tem a falar para cada um de nós. Amém? Graça e paz, amém? Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé só mais um pouquinho, só mais um instante. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 19. No texto que nos conta a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Aleluia. Encontramos aí algumas Bíblias ainda folheando. Enquanto você encontra, queria fazer um agradecimento desde já a todos aqueles que cooperaram com a nossa feijoada de ontem, né? Nós levantamos aí, me passaram aí tudo, mas eu não calculei os finalmente, mas deu assim quase, acho que uns 1.700, 1.800 reais, né? Só de feijoada e os refrigerantes que a gente vendeu ali, as sobremesas que foram feitas. E eu quero agradecer a todos os que doaram os ingredientes, né? Porque eu fiquei sabendo, cooperou com um pouquinho, levantou aí o dinheirinho, fez lá uma boa feijoada e a gente alcançou esse valor no final. Então, Deus abençoe e o Senhor prospere cada vez mais na vida de cada um de vocês, tá? Também fazer o meu agradecimento àqueles que aceitaram o desafio aqui, né? O pastor Antônio fez aqui um pedido de R$200 para 10 valentes, foram 10, né? E na mesma noite, alguns irmãos já se compadeceram e já fizeram aí o depósito na conta da igreja. E no decorrer da semana, outros também fizeram. Alguns ainda não fizeram, mas até o final do mês, né? Que foi falado para levantar. E assim, a melhor notícia é que o caixa da igreja já foi positivado 10 vezes acima daquilo que estava. Amém? Então você faz um cálculozinho aí, 10 vezes mais, estava 1.100, 1.000 e pouco lá, então 10 vezes mais. Então a gente passou daquilo que era necessário e a gente já tem aí reservado valores para o nosso próximo aluguel, né, para as contas do mês, está tudo já, graças a Deus, reservado. Então, que a gente continue assim. E para que a gente continue abençoando essa obra, né, até que alguns mais possam, sim, compreender a necessidade de sermos dizimistas na casa do Senhor, porque isso é bênção. Ser dizimista na casa do Senhor é bênção, porque é um princípio, não é uma lei, embora tenha sido parte da lei durante um período lá, antes da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, né? Ele não é da lei, não era da lei, portanto ele continua não sendo da lei a entrega do dízimo, e sim uma forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá sobre essa terra. E quando nós somos gratos a Deus e devolvemos essa parte na casa do Senhor, as nossas vidas, a tendência é sempre melhorar, a tendência é sempre prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, prosperidade também é dinheiro, é saúde, é paz, né? É comunhão, é abundância de vida na presença do Senhor, com a família, com a igreja. Então, louvado seja Deus por todos vocês que já são dizimistas, que são ofertantes fiéis e que amam esta obra, que demonstram seu amor para com Deus através desta obra e através do amor que você tem a seu irmão, né, que está ao seu lado, porque quando você está abençoando essa obra, você está abençoando a vida de pessoas que estão sendo alcançadas, vida de pessoas que vão ser alcançadas. Nós veremos muitas vidas ainda aqui se achegando ao Senhor por causa desta obra. No decorrer de 18 anos, quantas vidas não foram alcançadas para o reino de Deus através desta igreja, através, né, deste povo que é fiel a Ele, que é fiel a Deus, né? Porque as vidas não vão para Jesus através do pregador, não vão até Jesus através de uma pessoa, é a igreja a ferramenta.
a igreja de Deus é a ferramenta que alcança vidas lá fora, que faz com que o Espírito Santo tenha liberdade de agir e de convencer corações ao arrependimento para serem resgatados. Amém? Então, parabéns a vocês que são fiéis a esta obra. Olha, vocês têm a minha eterna gratidão, por cada vez que a gente chama aqui, vocês se compadecem e vocês ajudam, além daquilo que vocês já fazem. Que Deus abençoe sempre. Amém? E para engatar já, a gente já dá esse aviso, já fica como aviso, no dia 11 de maio, nós vamos estar fazendo a noite da pizza, ok? A noite da pizza é uma coisa bacana, uma coisa legal, todo mundo gosta, geralmente 99,99% das pessoas gostam de pizza, então a gente vai fazer mais uma noite da pizza no dia 11 de maio, tá? Então vamos nos preparando aí, é no próximo mês, se Deus quiser, e a gente vai aqui fazer uma grande festa, estarmos juntos, né, interagirmos uns com os outros, conversarmos, batermos papo, louvar o Senhor, comer e abençoar a obra mais uma vez. Amém? A mensagem de hoje, eu já vou falar daqui para a Mel colocar lá e depois fazer a separação só da mensagem, tá? Para a gente poder depois disparar na internet lá, para os membros da igreja, no Facebook, no Instagram. É importante a gente disseminar a palavra de Deus. Então, o título da mensagem hoje é decisão, e o tema da mensagem é a clareza da decisão. Amém? Ok? Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, verso 1 em diante, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Palavra do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o seu assento. Pai, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor agora, que o Teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa operar no meu coração, no coração da minha irmã, no coração da minha irmã, do meu irmão, no coração deste povo, Pai, daqueles que estejam participando pela internet, lá de casa, e aqueles que vierem a participar posteriormente. Que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando. A boa obra ainda não terminou, nós sabemos, porque se estamos aqui, é porque a boa obra continua, e o Senhor Jesus declarou para nós, através de sua palavra: aquele que começou a boa obra, vai terminá-la até o dia de Cristo. Pai, então continua falando conosco, trabalha no nosso coração, faz de nós, Senhor, cristãos melhores, faz de nós, Senhor, pessoas melhores, pelo Teu Espírito. Leva-nos a parecermos mais com o Senhor Jesus, a cada dia de vida que nós tivemos aqui ainda, Pai. É o que eu Te peço, no nome santo de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou fazer uso de 2 Bíblias, por causa da tradução. Primeira coisa, vamos falar sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Todo mundo está cansado de saber. Era um publicano, cobrador de impostos, né? Ele era um supervisor setorial, né, da coletoria de impostos. Portanto, ele era um homem bem rico. E ele enriqueceu de maneira lícita e também de maneira ilícita. Porque a pessoa é assim, quando ela começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar muito dinheiro, tem seres humanos que não conseguem
se controlar. Quando começam a se dar bem na vida, eles começam a querer mais. Não são todos, graças a Deus, mas muitos são assim. Eles começam a querer mais. E aí vão surgindo ofertas, oportunidades ilícitas, mas tentadoras na vida dessas pessoas. E porque elas querem mais, elas acabam caindo nessas armadilhas e fazendo esse jogo, entrando nesse jogo ilícito, que os leva também a enriquecer ainda mais de maneira ilícita, de maneira que não convém a um servo de Deus, a um cristão. Esse era o caso de Zaqueu, que tornou-se um homem bem rico, tá? Aqui no comentário dessa Bíblia, que eu achei interessante os comentários que essa Bíblia tem, diz: Zaqueu era supervisor em Jericó, um dos principais locais para a cobrança de impostos sobre os bens que passavam a leste e oeste, tá? Então, ali, aquela cidade, era uma cidade principal, né? Ou seja, de trabalho, de comércio, de passagem, de viajantes e tal. Então, ali era uma sede de coletoria de impostos de toda aquela província. E o Zaqueu era o principal supervisor daquele lugar, ok? O que Zaqueu não sabia, ele nem imaginava, é que Jesus sabia tudo sobre ele. Jesus sabia tudo, absolutamente tudo sobre Zaqueu. Se você for comigo aqui, você vai entender na história. Nós vamos lá no verso, acho que foi o verso, deixa eu ir aqui novamente no texto. No verso 5. No verso 4 diz que Zaqueu subiu numa árvore, né, uma árvore alta, um sicômoro, né, na nossa tradução NVI diz uma figueira brava. E diz que ele subiu o mais alto possível para poder ver na hora em que Jesus passaria por ali, certo? Então, ele subiu porque era baixinho. A pergunta, né? Será que Jesus não veria no meio da multidão por ele ser baixinho? Bom, Zaqueu não veria Jesus. Ele ficaria lá tentando ver. Mas Jesus veria Zaqueu, entendeu? Porque Jesus já sabia tudo sobre a vida daquele homem, absolutamente tudo. Tanto que ele sobe na árvore, ele fica lá procurando, na hora que vem a multidão, Jesus sendo empurrado pelas pessoas, ele está procurando Jesus. O texto não diz que ele viu Jesus, o texto não está dizendo que ele identificou Jesus, não. Zaqueu não conseguiu identificar Jesus. Sabe por que Zaqueu não conseguiu identificar Jesus? Porque Jesus era uma pessoa comum entre o povo. Ele era uma pessoa comum entre o povo. Muita gente ao redor dele, muita gente apertando ele, tocando nele, os apóstolos, né, tentando afastar as pessoas. Porque lembra, no momento em que ele está indo para visitar, para ressuscitar a filha de Jairo, a Bíblia diz que uma mulher tocou em Jesus, uma mulher doente, uma mulher que estava ali, né, doente há mais de 12 anos, com um fluxo de sangue que não parava. Diz que essa mulher tocou no manto de Jesus, e quando ela tocou, ela foi curada. E aí então Jesus pergunta, quem me tocou? Qual foi a resposta dos apóstolos? Os apóstolos disseram, mestre, está todo mundo tocando no Senhor, está todo mundo te empurrando, está todo mundo tentando se achegar até o Senhor, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Ou seja, veja quão era a muvuca ali, aquele monte de gente ao redor de Jesus, né? A resposta de Jesus para eles foi, alguém me tocou de maneira diferente. Então isso identificou a mulher do fluxo, porque de mim saiu virtude, ele diz. Então só para você entender como era difícil identificar Jesus no meio da multidão, para quem já estava ali empurrando, sabia, porque Jesus estava, né, entre eles, havia curado pessoas, então as pessoas olharam para ele, e ficaram de olhos ali, e ficavam tentando tocar nele. Mas para quem estava de fora, para quem ainda não estava no meio daquela multidão, não sabia quem era Jesus. Então Zaqueu não sabia. Jesus não era o mais bonito, Jesus não era o pele branquinha, olhos azuis, cabelos longos, né, bem tratados. Não, Jesus não era essa pessoa. Nem existia essa pessoa entre eles, naquele clima terrível de calor desértico, lá, né, naquela cidade. Entendeu? Então Jesus era uma pessoa comum,
Zaqueu não identificou, mas ele estava olhando e procurando. Agora no verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, onde Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus fez o quê? Olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Percebeu? Jesus sabia tudo, Jesus já sabia o que aconteceria, ele já tinha tudo ali preparado para alcançar Zaqueu, entendeu? Jesus sabe quem é você, mesmo que você esteja no meio de uma grande multidão, Jesus sabe quem é você. Digamos que você estivesse, no meio da guerra, essa guerra que não cessa lá em Gaza, de Israel com os palestinos. Digamos que você estivesse lá na hora da explosão de uma bomba, gente correndo para todo lado, e você gritasse Jesus. Ele já sabe quem você é, e Ele sabe que você vai clamar, Ele sabe que você vai gritar por Ele, então Ele já está lá para socorrer, entendeu? Jesus sabia de Zaqueu, e Jesus passou por aquele caminho propositalmente, foi de propósito que Jesus passou ali. Havia um encontro já marcado de Jesus com Zaqueu, mas Zaqueu não sabia disso. Você não sabia do seu encontro com Jesus, não foi você que preparou o dia para se encontrar com Jesus, foi Ele que escolheu esse dia, foi Ele que preparou e passou por esse caminho, porque você estaria lá, você estaria ali, entendeu? Por quê? Porque Ele sabe tudo sobre a sua vida, nada, absolutamente nada está encoberto para Jesus. Nada na minha vida, nada da sua vida está encoberto para Jesus. Ele nos conhece e nos ama, senão Ele não estaria preocupado em nos dar uma mensagem hoje, senão Ele não estaria preocupado em nos dar essa mensagem hoje, e que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que não estão aqui, para que elas entendam que o Senhor Jesus também as ama, ok? Jesus chamou o Zaqueu, Ele disse: Zaqueu. Da mesma maneira, Jesus chamou Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque ouviu a voz do Senhor, andou com o Senhor e o Senhor o arrebatou. Jesus também chamou a Noé, porque Noé foi um homem que agradou o Senhor, foi um homem que agradou, o Senhor conhecia bem a ele, e Yahvé conhecia bem Noé, então Ele chamou, quando Ele pensou em destruir, quando Ele disse que vou acabar com tudo que eu construí, porque o homem é mau continuamente, aí diz que o Senhor olhou para Noé, e achou graça em Noé, ou seja, o Senhor conhecia Noé, e aí então, Ele chama Noé, e dá a Noé uma grande missão, e Noé obedece, e cumpre com a missão. Depois, Ele também chamou Abraão, lembra? Abraão ainda chamado Abrão, no meio de um povo incrédulo. Abraão vivia no meio a sua parentela toda era incrédula no sentido de não crer somente num Deus, cria na verdade em vários deuses, então era um povo politeísta, que acreditava em imagem, acreditava em animais sagrados, nisso e naquilo sagrado, e Abraão estava lá entre eles, e vivia da mesma forma que eles, da mesma forma que seu pai, da mesma forma que sua mãe vivia. Mas um dia o Senhor disse para ele: Abrão, e Abrão imediatamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Imediatamente ele se sentiu compungido com aquela voz e disse: eis-me aqui. E o Senhor disse para ele: você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela, ou seja, você vai sair do meio de toda essa idolatria e vai para um lugar aonde eu te enviarei. E a Bíblia diz que Abrão, ele obedeceu. Ele obedeceu. Da mesma forma, ele também chamou Moisés. Moisés havia fugido do Egito
porque tinha matado um homem, porque ele não achou justo, né, aquele homem está judiando de um israelita daquela forma, acabou entrando numa briga corporal com aquele homem, matou o homem, não foi intenção matar o homem, mas acabou matando o homem, e depois foi descoberto, ele fugiu para uma terra bem distante, para um deserto bem distante, uma terra de Midian, e lá ele ficou um período bem extenso, 40 anos ali. E um dia, a Bíblia diz que ele viu uma planta chamada sarça, uma sarça ardente, pegando fogo, e ela não se consumia. E ele então olhou para aquilo e ficou curioso, e subiu até lá e foi ver de perto. Mas ele não entendia que o próprio Deus já estava chamando ele com aquela visão. Já era um chamado de Deus a Moisés. E quando Moisés chegou naquele lugar, ouviu a voz do Senhor dizendo: "Ô Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você vai pisar agora é um lugar santo." E ali então o Senhor se apresenta a Moisés e dá a Moisés uma missão. A princípio Moisés reluta um pouco, mas ao final ele entende e vai e prossegue, e ele cumpre a missão que o Senhor lhe deu. Mais um homem que agradou o Senhor. Mais um homem que agradou o Senhor. Deus também chamou a Davi. Ele disse para Samuel: "Você vai lá na casa de Jessé e você vai ungir um novo rei para mim." E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele logo foi olhando os filhos e achando belos, fortes, homens de guerra. E quando ele foi pensar em ungir um, Deus falou para ele: "Não é esse aí não, nem esse, nem aquele. Eu não vejo como você vê. Você vê o exterior, eu olho dentro do homem." Viu como Jesus conhece Zaqueu? Jesus já conhecia Zaqueu lá dentro dele. Já conhecia Zaqueu, uma pessoa que estava lá, um homem rico, um homem perdido nas riquezas, porque ele estava perdido nas riquezas, ele estava sem rumo naquelas riquezas, e certamente alguma coisa no coração dele sempre fazia com que ele sentisse vazio, um vazio, não era aquilo, alguma coisa faltava, e Jesus sabia bem disso, ele sabia bem disso, porque ele conhecia o coração de Zaqueu, assim como ele conhece o teu coração, assim como ele conhece o coração daquele que está lá fora. Ele conhece cada coração nessa terra, cada coração, seja ele bom, mau, ruim, péssimo, terrível, Deus conhece cada coração, amém? Chamou Davi, fez de Davi um rei. Davi foi um homem também que errou, que deu umas vaciladas, pecou. Quem nunca pecou? Jesus disse isso para aqueles homens que queriam apedrejar a mulher adúltera. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra nessa mulher. Então quem nunca pecou? Você nunca pecou? Eu nunca pequei? Pecamos, infelizmente. É capaz que a gente peque amanhã de novo. 95% de probabilidade de nós pecarmos amanhã outra vez. E por isso o Senhor vai nos dar as costas para nós, Ele não vai nos amar, Ele não vai nos salvar. Nenhum ser humano sobre essa terra jamais foi merecedor da salvação, jamais foi merecedor da vida eterna, jamais foi, jamais vai ser. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos amou mesmo assim. Então Ele olha para dentro de nós, Ele não olha para o que há de mal, Ele olha para dentro do coração humano, e Ele vê que esse é um coração sujeito ao arrependimento. Ele olha para dentro desse coração e vê que esse coração sente um vazio, e busca o preencher desse vazio, já não sabe como. Então Deus conhece, por isso Jesus foi até Zaqueu, Este queria conhecer Jesus, esse queria saber quem ele era, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu, e por isso foi até lá. Da mesma maneira, Deus chamou Isaías, Deus chamou o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Olha quem era o apóstolo Paulo, era um homem totalmente em caminho contrário da verdade, era um homem no caminho contrário da verdade, vivia numa cegueira espiritual só, era um defensor de algo que ele não conhecia, amava a Deus de forma ignorante, de forma totalmente ignorante, e Deus conhecia o coração daquele homem. Deus olhava para o coração de Saulo, e ele viu o quanto aquele homem era zeloso pela palavra de Deus, só que ele estava na ignorância, só que ele estava num erro, ele não sabia, mas ele estava.
E porque Deus conhecia o coração desse homem, Jesus marcou um encontro com ele numa estrada a caminho para uma cidade chamada Damasco. E lá o Senhor Jesus se revelou a Paulo e o converteu. E Paulo se tornou de perseguidor, um homem perseguido por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Entendeu? Muito bem. É possível que hoje, o Senhor Jesus também, como fez com Zaqueu, olhou para cima e disse: desce depressa daí, Zaqueu, porque me convém comer com você na sua casa. É possível que neste dia, nessa noite, nesse momento que nós estamos aqui, Jesus esteja chamando alguns aqui. É possível que Jesus esteja chamando pessoas que já são crentes. É possível que Jesus esteja nesse momento chamando crentes que estão aqui. Crentes que talvez achem que não são dignos. Ou talvez crentes que achem que são melhores que os outros. Ou talvez crentes que simplesmente acreditam que já fizeram tudo certo e não precisam fazer mais nada. Então Jesus, é possível que esteja chamando esses crentes aqui hoje. E chamando pelo nome. E dizendo: vem depressa. Vem depressa, porque me convém entrar na sua casa hoje e cear com você. É possível a igreja estar servindo a Deus, pensar que está servindo a Deus. É possível uma igreja, uma congregação inteira, estar ouvindo a palavra de Deus, estar pregando, louvando, orando, e é possível que Jesus não esteja dentro. É possível que Jesus esteja lá fora, na porta, batendo, pedindo para entrar, e a igreja não está ouvindo, porque acha que Jesus já está dentro, e pode ser que ele não esteja. É o que foi citado pelo presbítero Carlos pela manhã na escola bíblica. Ele citou de manhã o Apocalipse, e falando da igreja, uma das igrejas, que é Laodiceia, se eu não me engano, que ela era uma igreja rica, era uma igreja que não achava falta de nada. Vamos ver esse texto. Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, deixa eu achar aqui a igreja. 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Olha só. Está aqui já? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém. Sabe o que quer dizer Amém? Assim seja. Amém, na verdade, significa verdade. Quando Jesus dizia: em verdade vos digo, ele estava dizendo: amém, amém. A verdade é verdade. Entendeu? O amém é a verdade, é Cristo. Então essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Viu? Uma igreja inteira. Agora preste atenção, olha o contraste. Jesus está dizendo: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhecendo, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha o contraste com Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, estava perdido nas riquezas, mas reconhecia a sua miséria. Por quê? Porque ele não estava feliz, ele não estava contente, algo lhe faltava, ele sentia a falta de alguma coisa, e a falta que Zaqueu sentia era de Deus. Por isso que Jesus entrou na casa dele, porque Jesus sabia que ele sentia essa necessidade. E quando Jesus se apresentou lá, e as pessoas estavam falando mal, dizendo: como pode o mestre se sentar com um pecador miserável como esse?
No momento em que eles se queixavam, o Zaqueu abre a boca e disse: Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Veja que é um homem muito rico, mas que não estava satisfeito, não estava feliz, não estava se sentindo bem. Ou seja, a riqueza para ele fazia mal a ele, porque ele sabia que ele não era um homem honesto. Ele sabia que ele não era um homem honesto. Ele sabia. Olha só o que acontece com ele. Ele se arrepende. Se você for comigo em Mateus 3, se não for Mateus 3 é o Lucas mesmo, mas vamos lá, vou em Lucas 3, não me recordo bem agora, Lucas 3, verso 7, Lucas 3, verso 7, João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Preste atenção. Deem frutos que mostrem o arrependimento. É uma ação que deve ocorrer de alguém que ainda não se encontrou com Jesus. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançado no fogo. E o 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E aí o João disse que eles deveriam, no verso 11, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Divida o que você tem com quem não tem. Ele disse, ok? O que mais que ele disse aqui nesse verso? E quem tem comida, faça o mesmo. Divida com quem não tem. Ok? Aí no 12, vamos continuar. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, quem eram aqui? Publicanos. O que eram os publicanos? Cobradores de impostos. E o que disse o João? Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. João Batista estava dizendo que aqueles homens tinham uma profissão. Eles eram cobradores de impostos. Era uma profissão. Não era uma profissão indigna. Era uma profissão. Porém, ele disse, não cobrem nada além daquilo que foi estipulado pelo governo. Não usem distorção com as pessoas, ok? O que mais que eles disseram aqui? Então, alguns soldados perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Ou seja, nova tradução, não espanquem, não maltratem as pessoas. Vocês têm autoridade para manter a ordem, e não fazer uso dessa autoridade para espancar pessoas, para serem rude com as pessoas, para maltratar as pessoas, para extorquir as pessoas, entendeu? Jesus falou, o João Batista, ele falou com algumas classes de pessoas aqui, e de acordo com a profissão dessas pessoas. Aí a gente vê Zaqueu fazendo exatamente aquilo que João começou a pregar. O que você tem, divide com quem não tem. E aí o que Zaqueu fez? Ele deu metade dos seus bens, exatamente como começou a ser pregado no início, antes mesmo de Jesus assumir o ministério, pelo seu precursor, o João, o Batista. O Zaqueu já entendeu, talvez naquele dia Zaqueu estivesse lá, mas não havia se arrependido. Talvez no dia em que João, o Batista, estava lá pregando, ele estava entre os outros publicanos, mas ele não deu ouvidos. Não chegara ainda o momento da conversão dele, do arrependimento. Mas ele ouviu o que tinha que fazer. Tinha que dar metade. Tinha que dividir o que tinha com quem não tinha. Tinha que abençoar as outras vidas.
Porque ele faz exatamente isso aqui. Ele dá metade dos seus bens. Ele diz: vou dar a metade dos meus bens a quem nada possui. E aí ele diz: se eu extorquir, é a segunda parte lá, quando ele falou com os soldados, não deviam extorquir as pessoas, roubar delas, sugar delas. Ele diz: e se eu extorquir alguma coisa de alguém que eu cobrei os impostos, vou devolver 4 vezes mais. Entendeu? Ou seja, Jesus só pode dizer uma coisa a este homem, né? Hoje chegou salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Irmãos, Jesus veio a essa terra buscar o que havia se perdido. Ele veio buscar o que havia se perdido. E o que foi que se perdeu? Os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão. Na ceia, quando Jesus, né, está lá dando pão, dando cálice, ele diz, eu acho que Mateus 26, desculpa, eu não marquei esses versículos, mas aí a gente lembra aqui, Mateus 26, tem o momento da ceia no capítulo, e é justamente no verso 26, do capítulo 26, deixa eu ver se é aqui que ele vai dizer, que tomou, e logo nesta hora, e digo-vos, desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até que ele venha. Não vai ser assim, não vai ser aqui, Marcos 14, 22 ao 26, por favor, vamos lá, assim você aprende a mexer na Bíblia, pode ser que não seja esse texto também, hein? Vamos lá, Marcos, capítulo 14, foi isso que eu falei? 22 ao 26, eu quero deixar uma coisa bem clara para você entender, que você é filho de Abraão, você também é filha de Abraão, amém? A ceia do Senhor. Enquanto comiam, no verso 22, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu, deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, todos beberam. Então lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Esse é o texto. A chave está aqui. Isto é o meu sangue. Está aqui também? Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de toda a humanidade, em favor de todos os seres humanos. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito, né? Está escrito o quê? Que é derramado em favor de muitos. Quem são esses muitos? Os filhos de Abraão, as filhas de Abraão. Entendeu? Por que é que Jesus foi até Zaqueu? Zaqueu queria conhecer Jesus, não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu, e a missão de Jesus era resgatar Zaqueu. A missão de Jesus era resgatar Zaqueu. Por quê? Porque ele sabia que Zaqueu era um dos filhos. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele disse para os fariseus não eram filhos de Abraão. Se diziam filhos de Abraão, mas eles não eram. Por quê? Porque eles não se arrependiam do erro. Eles não se arrependiam dos seus pecados. Eles queriam posição, eles queriam poder, eles queriam status, eles queriam reconhecimento. Não é assim um filho de Abraão. Um filho de Abraão é aquele que se humilha, é aquele que se arrepende, é aquele que tem vergonha da sua vida passada e quer mudar de vida, e olha para Jesus e entrega a vida para Jesus. Este é um filho de Abraão, entendeu? Porque foi assim que fez Zaqueu. Vou dar metade dos meus. Jesus não falou nada para ele. Jesus disse: me convém comer com você na tua casa hoje. Foi o que Jesus disse. Desce daí depressa, Zaqueu. Ele desceu rapidinho. Eu quero ir na tua casa, quero almoçar com você. Ele foi. Jesus não disse mais nada, sentou lá para comer. Está posta a mesa. Pessoas criticando. Pessoas, os fariseus de fora. Aí, comendo com um pecador. Jesus não falou nada. O homem simplesmente abriu a boca. Senhor, olha, Senhor, estou hoje dando a metade dos meus bens a todos aqueles que precisam. E se eu extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus não mandou ele fazer nada. Mas ele entendeu, ele sentiu no coração:
talvez ouvira a pregação de João, o Batista. Agora ele conhece Jesus, que vai até ele, e ele compreendeu a mensagem. E então, ele se arrepende e faz o que tem que ser feito. E Jesus disse, aqui também é um filho de Abraão. Este também é um filho de Abraão. Houve salvação nesta casa hoje, ele disse. Entendeu? Ou seja, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Eu preciso de reflexão, eu preciso, rever os meus conceitos, rever a minha vida. Será que eu tenho sido assim? Será que eu tenho vivido assim? Será que eu tenho tratado o meu próximo dessa maneira, dando a ele, metade do que eu possuo, quando ele precisa de mim, quando ele está lá carecendo de uma ajuda, da minha misericórdia? Será que eu estou sendo misericordioso? Será que eu estou amando essas pessoas? Será que eu parei de enganar? Porque muitos de nós, eu acredito que pelo menos alguns de nós no passado, nós éramos pessoas enganadoras, que a gente enganava para se dar bem, que a gente não se preocupava em passar em cima de alguém para conseguir um cargo, uma promoção. Muitos de nós agíamos dessa forma. Agíamos com mentira para poder ganhar reconhecimento. Quantos de nós não fizemos isso? Mas como é a nossa vida hoje? A minha reflexão, como é que eu estou hoje? Senhor, eu me arrependi de tudo isso, eu abandonei tudo isso, eu não estou mais fazendo essas coisas. E se eu me encontro fazendo alguma dessas coisas, a palavra veio até mim hoje, a palavra veio até nós hoje, e está dizendo, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. E está dizendo, vem depressa. Por que ele está dizendo vem depressa? Porque o tempo passa muito veloz. O tempo passa muito rápido. A gente mal começou uma semana, já é fim de semana de novo. Ou não? É só comigo que é essa impressão? Começamos hoje domingo, quando pensa que não, já é domingo de novo, já estou aqui na outra mensagem de domingo. Nossa, mas já é domingo outra vez? O tempo passa muito rápido. Então Jesus disse, desce depressa. Olha, vamos lá colocar agora o Zaqueu, de uma outra forma. Vamos colocar o texto de Zaqueu agora, ele em cima da árvore. Vamos ilustrar essa árvore com Zaqueu no topo. Talvez, Zaqueu em cima da árvore, ele tinha dificuldade social. Ele era um publicano. Os seus conterrâneos o odiavam, porque ele era cobrador de impostos. Então ele tinha uma dificuldade social, ele tinha uma dificuldade de se socializar com os seus irmãos. O que mais? Ele tinha uma dificuldade moral, era um pecador. Uma grande dificuldade moral, porque era um pecador. O que mais ele tinha ali? Uma dificuldade econômica, ele era muito rico. Ele era muito rico. E Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Então, olha a dificuldade de Zaqueu, um homem muito rico. Muito rico. Tem gente que não tem quase nada e já se orgulha do que tem. Já se acha o bam. Já viu? Tem gente que anda de carrão. Alguém pode arrumar um papelzinho para mim limpar o óculos? Estou enxergando vocês meio embaçado. Não é nuvem nesse lugar de glória. Não é. Algumas pessoas têm dificuldade. Por exemplo, algumas pessoas andam de carrão. Um baita de um carrão na garagem. Passando necessidade de casa, filho sem o sapato para ir para a escola, mas está de carrão. Ele se ostenta naquilo. Então, olha a dificuldade que ele tem de amar as pessoas, de ajudar a própria família. Então, não precisa ter muito. Imagina quem tem muito. Imagina quem tem muito. A dificuldade que é para uma pessoa dessa se achegar a Jesus. Imagina. Então, Zaqueu tinha essa dificuldade. Tá? Mas quando Jesus disse para ele, desce depressa, Zaqueu não pensou em nada disso, simplesmente ele desceu do topo. Ele desceu do topo e foi até Jesus. Ele foi se humilhar diante de Jesus. Ok? Obrigado. Zaqueu não teve dificuldade de abandonar a sua velha vida. Ele não teve dificuldade. Coisa que muitos de nós ainda têm.
coisa que alguns de nós ainda têm. Uma dificuldade de abandonar a velha vida. Uma dificuldade de abandonar velhos hábitos. Uma dificuldade de abandonar alguns pecados. Mas Zaqueu não pensou em nada disso. Simplesmente quando Jesus disse para ele: desça depressa, porque me convém comer com você na sua casa. Ele desceu rapidinho. E a figueira era brava. Ele não estava nem aí com isso. Entendeu? Qual vai ser a minha atitude diante dessa mensagem? Qual vai ser a tua atitude diante dessa mensagem? Jesus nos chamando, dizendo para nós: desça depressa. Eu quero entrar na sua casa hoje. Ah, mas eu já sou crente, pastor. Eu já sou crente. Essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para quem ainda não é crente. Jesus está chamando você. Exatamente você. Porque acha que Jesus está dentro da casa e não está. Porque se a gente pensar dessa maneira, nós somos orgulhosos, nós somos rebeldes. Se eu não aceitar uma repreensão do Senhor, eu seria um rebelde. Ele está chamando você pelo nome, dizendo para você: desça depressa. Desça do topo em que você se encontra. Se humilhe. Porque eu vou entrar na sua casa se você deixar. E se eu entrar na sua casa, sua vida toda vai mudar. Sua vida toda vai mudar. Porque Ele tem esse poder. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a nossa vida. Entendeu? Sim ou não? Glória a Deus. Ele falou: desça depressa. Você vai descer? Vai descer ou não vai descer? Né? Escuta Jesus falando o seu nome. Desça depressa, agora ele diz. E aí, o que você vai dizer? Senhor, espera um pouquinho. Não dá para descer de uma vez. Tem que ir por pouco a pouco, Senhor. Eu demorei muito para subir. Agora só quero que eu desça de uma vez. De uma vez. Não pense em nada. Apenas desça. E vá até Jesus. Para Ele entrar na sua casa. Porque Ele vai cear com você. Você vai cear com Ele. E o alimento que Ele vai dar é um alimento que jamais provamos nesse mundo. Não há nada igual. Nada igual. Zaqueu, ele tinha um desejo de ver Jesus. Ele fez esse esforço para conhecer Jesus. E depois de tudo, ele se prontificou a obedecer a Jesus. Aí está a chave da vitória, né? Aí está a chave para fechar nossa história com chave de ouro. Nós precisamos querer ver Jesus, nós precisamos querer ter o desejo de andar com Jesus, nos esforçar para andar com Jesus, porque no final, se a gente se prontificar em obedecer a Jesus, Jesus vai vir até nós e nós vamos vê-lo. Nós vamos vê-lo. E nós vamos receber aquilo que nos foi prometido. Mas precisa obedecer. Precisa obedecer. Precisa se desprender. Precisa abandonar coisas nessa vida em que nós estamos apegados. Porque se a gente não desapegar, não há como a gente ver Jesus. Não há como a gente sentar à mesa com Jesus. Porque estas outras coisas em que nós estamos apegados são obstáculos, são prisões, são cadeias que não nos deixam ir até Jesus. Se Ele disse a você: desça depressa, desça. Se o seu coração entendeu, se arrependa, abandone, divida, dê, coopere. E aí então certamente não há mais dúvidas. Você é um filho de Abraão. Você é uma filha de Abraão. Amém? Glória a Deus. Agora, é complicado porque
Quer queira, quer não, isso exige lutas. Exige lutas. Zaqueu não pensou. Simplesmente desceu, se arrependeu, e daquele momento em diante, a vida de Zaqueu foi transformada. Mas nem com todo mundo é assim. Às vezes a gente vai a Jesus no primeiro momento, a palavra foi pregada, nós sentimos aquela coisa gostosa e a gente vai a Jesus. Mas em segundo momento a gente começa de novo a olhar para as coisas deste mundo, a nossa posição, e essas coisas começam de novo a querer nos atrapalhar a caminhada com Jesus. Simplesmente, eu tenho certeza, não é só comigo, não pode ser. Eu estou há 26, 27, nem sei mais, 1998 para 2024, quantos anos tem? Ajuda aí, quem é bom de matemática? 26? Então 26 anos na caminhada com Jesus, eu e minha esposa, 26 anos na caminhada com Jesus. Então, ou seja, eu já passei muitas situações na minha vida, onde houve tentativas do diabo de me esfriar na fé, de me tirar de Jesus, né? Então, certamente, em alguns momentos eu acabei, né, enchendo os meus olhos com coisas terrenas, e essas coisas quase me separaram de Jesus, quase me tiraram de Jesus, entendeu? Então existe uma necessidade muito grande de cada um de nós estarmos cada dia mais dando ouvidos à palavra de Deus, porque essas tentações vêm a todo tempo, elas vêm. Você é tentado numa área, eu sou tentado na outra, você naquela, você nessa, todos nós somos tentados, todos nós. E se nós não estivermos revestidos de Deus, se nós não estivermos firmes com o Senhor, a gente vai acabar caindo nas armadilhas. Quem de nós nunca caiu numa armadilha? Se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos dentro dela e nunca mais conseguiríamos sair. Mas o Senhor se compadeceu, assim como fez com Pedro, quando Pedro olhou para o vento, e se amedrontou e começou a afundar, e Jesus pegou na sua mão e o trouxe de volta, assim Ele faz com a gente, porque nos ama, porque tem zelo das nossas vidas, entendeu? Então é muito difícil, a nossa decisão tem que ser por Cristo, agora e sempre. Então, precisa existir uma clareza. Eu tomei uma decisão, eu decidi andar com Jesus. Eu e você decidimos andar com Jesus, decidimos viver para Jesus. Então nós temos que nos manter decididos. Mas qual é o trabalho do diabo? Nos tentar. O profeta Elias, ele usou uma frase para falar com o povo, quando houve aquele desafio, quem é Deus, é Baal ou Yahvé? E aí ele então, os seguidores de Baal não conseguiram fazer o Deus deles fazer o fogo, e o profeta Elias abriu a boca e desceu fogo do céu e queimou todo aquele altar. Aí depois disso, o profeta ele faz menção de uma frase, ele fala com aquele povo, e o Tiago, ele repete essa frase na sua carta. 1 Reis, capítulo 18, no verso 21, 1 Reis 18, 21. Diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Deixa eu ver se eu acho a de Tiago, que eu não marquei. Deve ser Tiago 4. Deve ser Tiago
4. Vamos começar no verso 2, que a gente vai passar por ele certamente. Vocês cobiçam coisas, mas não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, cocheiam em dois pensamentos. Uma hora você quer fazer a vontade do mundo, da sua carne, uma hora você quer fazer a vontade de Deus, e está sempre nesse pêndulo, né? Está sempre nessa gangorra, para lá e para cá. Às vezes está mais para lá do que para cá. É mais fácil estar mais para lá do que para cá em Cristo. Por quê? Porque é um mundo inteiro agindo, conspirando contra a tua vida. É um mundo todo conspirando contra a tua vida com Jesus. É o mundo inteiro. São pessoas que não temem a Deus, são pessoas que gostam de desgraça, pessoas que gostam de ver a desgraça alheia, pessoas que gostam de fofoca, pessoas que gostam de mentira, pessoas que ostentam bens, pessoas que querem nos fazer ostentar bens, e tem todo tipo de gente, e todo esse tipo de pessoas no trabalho, na escola, na vizinhança, parentes, tem esse tipo de gente em todo lugar, conspirando contra você, tentando fazer com que você desista de Jesus, que você desista da sua decisão de servir e de andar com Deus. Entendeu? Então a Bíblia, ela diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Jesus é Deus, sigam a Jesus. Agora, se o teu Deus é o mundo, se o teu Deus é o dinheiro, se o teu Deus são os bens, se o teu Deus é uma amizade, se o teu Deus é um filho, se o teu Deus é o pai, se o teu Deus é a mãe, se o teu Deus é o ídolo lá, o cantor, se o teu Deus é o teu emprego, é a tua profissão, então siga esse Deus. De novo a carta do Apocalipse. Você diz que é rico, né? Diz que tem tudo, não falta nada, mas você é pobre, miserável, é cego, é nu. Porque Jesus não está dentro dessa casa. Jesus não está dentro dessa casa. Compreendes? Jesus quer estar dentro dessa casa, não do lado de fora, ao seu lado. Ah, Jesus fica ao meu lado. Não, eu não quero Jesus ao meu lado. Eu quero Jesus dentro da minha casa, dentro de mim, governando a minha casa. É assim que nós temos que querer. Então não podemos ficar entre dois pensamentos. Não podemos ficar. Uma hora a gente está firme com Deus, uma hora está na igreja, né? Uma hora, nossa, veio a semana inteira no culto, veio na quarta, veio na segunda na oração, veio na quarta no culto, veio na sexta, veio domingo de manhã na escola bíblica, veio à noite no culto, na outra semana já não vem na segunda, não vem na quarta, não vem na sexta, vem mais ou menos no domingo, porque chega atrasado, né? Nunca está firme, nunca está firme. Ora parece que vai pegar firme, e aí chega o pastor, agora sim, pastor, estou decidido, pastor, conta comigo. Na semana seguinte, cadê o irmão? Oh, pastor, estou fraco, eu não sei mais o que eu quero da minha vida. Até quando vai viver assim? O tempo está passando, o tempo está passando. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai achar que a misericórdia do Senhor Deus vai permanecer sobre a sua vida? Ah, mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre, mas a minha vida e a sua não duram para sempre. Nossas vidas não duram para sempre, aqui na terra não. Então até quando a gente vai ficar assim? Ora vai, ora não vai. Ora está firme, ora está dando glória a Deus, ora está dizendo misericórdia.
hora está dando louvores a Deus, outra hora está lá no mundão de novo, lá bebendo, ou curtindo coisas que não deveria, participando de assuntos alheios que desagradam a Deus. Outra hora está falando de Jesus para alguém, depois para esse mesmo alguém está falando palavrão. Até quando a gente vai viver entre dois pensamentos? A Bíblia Sagrada está nos chamando a gente tomar uma posição, a nós tomarmos uma decisão que seja clara e permanente, perene. Sabe o que é perene? Para sempre. O Senhor aguarda essa decisão minha e essa decisão sua. Amém? Compreendeu isso? Que luta. Que luta. Tiago 1,8, deixa eu ver o que ele diz aqui. 7,8, ó, 1,7,8. Para entender melhor. 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente o quê? Dividida, é instável em tudo o que faz, não tem firmeza, não tem firmeza. Ora é crente, ora vai fazer, comecei escola bíblica, agora vou em frente. Pai, vem uma escola bíblica, 10, 15 sem vir, aí aparece outra. Né? Não, agora eu vou pegar firme, quero me encher do Espírito Santo. Vem numa quarta-feira aqui para se encher do Espírito Santo. Falta 3, 4, 5, 10, 20, 30, aí vem mais uma. Decida. Decida. Jesus está aguardando uma decisão. Ele está aguardando uma decisão nossa, que seja permanente. Permanente. E Ele aguarda que nós decidamos por Ele, e não por nós ou pelo mundo. Jesus está às portas, igreja, e Ele está voltando. Nós não sabemos a que hora Ele nos chama para a glória. Ele está nos chamando hoje a descermos do topo, para Ele entrar na nossa casa e permanecer conosco. Mas em algum momento vai nos chamar para a glória. E nós não sabemos a que hora vai ser. Em algum momento vamos morrer. Não sei se a gente vai, de repente ter a felicidade de sermos arrebatados todos a uma só vez ainda vivos, que é o que a gente gostaria. Não somos nós que decidimos, é o Senhor. Pode ser que a gente morra antes. Não sabemos quando isso vai ser. E se a gente ainda não decidiu de verdade o que a gente quer para a vida? E se a gente ainda não se decidiu de verdade por Jesus? E se a gente está só se enganando, dizendo que é crente, dizendo que é do Senhor, usando um palavreado evangélico, aleluia, glória a Deus, mas o coração está longe de Deus? E se a gente parte assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Perfeitos não, sei que é difícil, mas lutar por isso sim, porque é o que Ele espera de nós. O Mestre está chamando você hoje. Já desceu? Eu já desci. E eu já desci. E Ele já se convidou a entrar na minha casa. Percebe? Ele se convida a entrar na nossa casa. Foi o que Ele falou com Zaqueu. Me convém entrar na sua casa e comer com você. Ele está se convidando. Você vai deixar? Eu quero entrar na sua casa hoje. Você não vai me chamar? Você não vai me convidar? Eu já estou me convidando aqui. Você não vai dizer, entra, Senhor. Humilhe-se. Peça perdão. Se arrependa. O que você fazia de errado, para. Não faça mais. Se nós estamos vivos aqui hoje, ouvindo essa palavra, é porque nós estamos recebendo a oportunidade de mudar, de consertar, de passar a fazer o que é certo.
Se Ele está falando conosco aqui hoje, é porque Ele está nos chamando a isso. Só obedeça e faça, porque a tua vida tende a subir de novo. Você estava no topo por você mesmo, de formas ilícitas, digamos assim, né? Desceu porque o mestre chamou. Então agora Ele vai subir você, da forma que Ele quer e deseja, para que você seja visto pelo mundo como um grande luzeiro, como uma luz, iluminando na escuridão. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida com essa palavra, que você deixe Ele entrar, que você deixe Ele conduzir o teu dia amanhã, e depois de amanhã, e depois, até o dia de seu retorno. Deixa Deus governar a sua vida, não faça mais por você mesmo, humilhe-se diante de Deus. Ele disse aqui, limpai as mãos, pecadores, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Façamos isso, que a palavra de Deus é a verdade. Diga amém. Louve o Senhor com as suas palmas. Glórias a Jesus. Agora é com a nossa irmã. Amém, glória a Deus por essa palavra. Vamos já nos colocar de pé, fazer a nossa oração final. Vamos fazer oração também para o Rubem, que está com câncer na garganta. Vamos se lembrar daqueles que hoje estão enfermos, né, e precisam de uma cura. Nossa irmã Edileuza. Da nossa irmã Edileuza. E também da minha tia Edileuza também, que ela está com câncer no ovário e no momento ela está no hospital. Pela vida da minha irmã, da Kelly. Anderson novamente. Do Wanderson, né? Anderson também. Se lembrar daqueles que precisam, né, de o agir da mão do Senhor nessa noite. E uma cura, né? Para que possam ainda experimentar muito mais o Senhor nessa terra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por mais essa palavra, Senhor, que veio de Obrigado, encontro, Senhor, aos nossos Aleluia. corações. Certamente nós somos transformados essa noite, que nós possamos Senhor, que essa reconhecer, palavra possa Pai, continuar trabalhando onde temos errado, onde dentro temos dos nossos falhado, corações. para que nós possamos O Senhor continue abrir, Pai, a operando porta do graça, nosso lar, da nossa misericórdia. casa, para a Tua Em nome de presença, Jesus. para que o Senhor possa, Senhor, falar soberano. conosco, nos Sim, mostrar meu a Deus. verdade, onde Sim, nós maravilhoso. precisamos mudar, onde nós precisamos, Senhor, papai. renovar, Pai, mostra a área da Nós nossa pedimos vida, pra Ti. Pai, que precisa ser transformada, Ajuda-nos, Pai. Senhor. Sonda os nossos corações, examina, Senhor, Sim, a nossa Pai. mente, Sim, que o nosso Senhor Deus. limpe as nossas mãos e purifique, Sim, Senhor, Jesus. o nosso coração, Clamamos. para que possamos subir ao monte do Senhor e Oh, permanecer, aleluia. Senhor, nesse monte, Sim, Pai. Pai. Pois cremos, Pai, pela Tua palavra e pelo sangue de Cremos. Jesus, que somos salvos, Somos Pai. salvos, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, a Tua Obrigado, palavra Senhor da vivifica, a Tua palavra viva, Senhor, que ela possa penetrar ainda mais Pai em Todo-Poderoso. nossos corações e que nós venhamos ser como uma corça Sim, que anseia Jesus. por águas, Pai. Que nós venhamos ansiar Ansiamos ainda por mais, Ti, Senhor, pela Senhor, Tua pela Tua palavra, palavra, pela Tua pelo Tua Teu mover, presença, pelo Teu Pai. agir em Em nós. nome de Jesus, Pai, aviva a Tua obra nessa glorioso. igreja. Que nós possamos estar Oh, aqui misericordioso. com mais sede e fome de Jesus, Sim, Pai. Pai. Ó Senhor, colocamos aqui agora a vida daqueles que nós citamos aqui, daqueles que precisam, Deus. Senhor, de uma cura essa Senhor, noite. tem misericórdia do Sabemos que o nosso Senhor irmão é o Anderson, Deus dos impossíveis, nossa é irmã o Edileuza, Deus que faz a tia grandes Edileuza. milagres, Pai. Senhor, Pois não há outro Deus como capaz Tu, de não há passar outro por uma Deus como o cirurgia. Senhor que é capaz de Tem curar numa Sua misericórdia, palavra, Senhor, cura Pai. nossos irmãos. Nós cremos neste Deus, Cura, nós Senhor, nossas cremos irmãs. na autoridade que tem o nome de Sara, Jesus, Senhor. onde possamos Cura da pedir, dengue, Pai, cura em do nome câncer, dele. Sabemos que o cura da Senhor depressão, pode fazer, cura, Pai. Senhor, de todo mal. Sabemos que o Senhor tem o controle de Em todas nome as de coisas, Jesus, Pai. cura, Senhor. Que o Senhor tem tudo Cura em Suas mãos. com teu amor E nós e graça, sabemos que o Senhor faz aquilo conforme com a tua Tua misericórdia. vontade. Mas nós cremos no Sara. milagre, nós cremos no Sara Deus essas de pessoas, cura, Pai. Pai, que hoje pode Sara sarar, essas Pai. pessoas, Pai. Ó Senhor, coloque Em nome pessoas de boas, Jesus. mãos de anjos, Pai, Sim, sobre as Pai. pessoas que hoje estão no hospitais, estão Sim, Pai. acamadas. Sim, Coloque nosso pessoas Deus. que possam cuidar realmente, Pai, com o Que a tua toque palavra, Senhor, do Seu chegue poder, até com o toque da elas, Tua palavra, pelos Senhor. missionários, Em pelos nome
nome de capelães, Jesus, Pai. nós clamamos Em por nome essa de vida, por Jesus. aqueles que precisam de libertação, Oh, soberano. por aqueles que precisam sair do caminho das trevas Pai. e encontrar a verdadeira luz, Sim, que é nosso Deus. Jesus, Em o nome de único Cristo caminho, Jesus. que é a verdade Oh, e Deus é a eterno, vida, Deus Pai. Nós glorioso. clamamos em nome de Jesus, nome de em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Vamos dar alguns avisos. Eu queria já falar do retiro, que vai ser em setembro. Acho que tem um videozinho aí, né? Oi? Tem um videozinho. Ah, vai passar o vídeo, Mel? Então a gente vai assistir um vídeo aqui legal do retiro do ano passado. Pode apagar essas luzes aqui, ó. Aí, agora sim. Para encorajar vocês. Um lugar abençoado aí por Deus. Essa é uma piscina aquecida, um playground. Muito bom, né? É um vídeo rapidinho que eles passaram aí, só para ter uma ideia, né, Casey? É muito, muito legal, muito bacana. Quem não foi vai adorar. A gente tem nossos momentos de lazer, nossos momentos de adoração. Esse ano vai ser mais curto, a gente vai ficar 2 dias. E a festa da pizza, né, é justamente para arrecadar Pro o ônibus. valor do ônibus, que a gente poder ir em setembro. Então é muito legal que todos possam cooperar, aqueles que vão ainda possam cooperar para a gente poder conseguir arrecadar. E também quem quiser já ir pagando, para não ficar muito pesado para quando for o mês, né, da gente ir. A diaconisa Elma também está cuidando disso, aí pode falar diretamente com ela. E para avisar também que nos primeiros dias do retiro, que vai ser na sexta, eu e o Thiago vai estar fazendo uma vigília com os jovens, uma pequena vigília. E aí vai estar aberto, né, para todos que possam participar, para que a gente possa também estar fazendo esse momento de louvor ao nosso Senhor. E mais algum aviso que eu estou esquecendo? Não, acho que não, né? Acho que essa semana é ok, Essa semana, tem o culto amanhã. Amanhã é o culto de oração. Que aí é bom, precisa que todos venham para este culto de oração, para que a gente possa estar orando, possa estar mais uma vez clamando ao Senhor, porque nossa semana começa hoje, mas que amanhã a gente ainda venha se encontrar com o Senhor, estar orando, meditando ainda mais na palavra do Senhor. É importante que todos venham participar, os obreiros da igreja, para que a gente possa estar sendo participantes colaborativo com os eventos que acontecem aqui na igreja. Amém? Aí da semana, todos já sabem a rotina de quarta, de sexta os cultos semanais, na quinta teologia, e aí no domingo, né, o culto da família EBD. Amém? Muito bem. Então, amanhã é culto, tá? Não é um momento de oração de 30 minutos, como sempre às segundas-feiras. Vai ser um culto mesmo. Então, vai ter o louvor, vai ter a palavra e vai ter a oração. Tá ok? Vamos nos colocar de pé? E eu vou pedir um favor para vocês. Acredito que vocês vão fazer isso por mim. Identifique as pessoas que não estão hoje. Alguns não estão por enfermidade. Não oramos pela nossa irmã Thaís. Thaís também está no hospital, já há algumas horas lá, esperando resultados do exame, que os médicos acreditam que ela está com dengue também. Gente, vamos levar a sério esse negócio de dengue? Vamos levar a sério? Eu sou do Senhor. Nós somos do Senhor, aleluia. Se morrer de dengue, vai para a glória. Ainda bem que vai para a glória. Mas precisa morrer de dengue? Não, né? Então vamos se cuidar? Vamos nos cuidar? Tá? Procure usar repelente, compre um bom repelente. Esteja usando durante o dia, na hora que você for dormir, usa repelente. Você não sabe se é um pernilongo comum que está lá zumbindo no seu ouvido, ou se é um mosquito da dengue. Se for e ele te picar, e ele estiver contaminado, você vai ficar doente. Tá? Então, por favor, se cuidem, tá? Procure não deixar a água parada, porque a gente sabe que o foco do mosquito é a água parada. Tem água aqui, mas se vocês olharem aqui, ela não está parada. Tem um motorzinho funcionando ali 24 horas, não tem problema nenhum, porque a água está, né, se movimentando. Então, veja se não há água parada lá, caixa d'água destampada. Olhem, gente, é uma coisa muito, muito perigosa. É uma doença que tem poder até de matar.
tá? Nosso irmão Anderson, que foi falado aqui hoje, a mamãezinha dele faleceu de câncer há 1 ano atrás, acho que 1 ano. E agora, recentemente, ele descobriu, por tantos exames, que ele também está acometido de uma doença chamada câncer na medula. E ele está fazendo o tratamento, e o tratamento é um tratamento muito promissor. Só que ele começou o tratamento e ficou doente. E agora ele também pegou dengue. E os médicos diziam que ele não poderia pegar dengue, porque isso poderia matá-lo. E não matou, porque Deus é conosco. Deus é na vida dele. Tá? Então, é muito sério isso. Muito sério. Então, se cuidem. Cuidem da saúde. Cuidem da saúde. A coisa que a gente muitas vezes menos faz é cuidar da saúde. Come o que não deve, bebe o que não deve. É gostoso, mas faz mal, mas a gente não está nem aí, vai, exagera. Comer um pouquinho, beleza, mas exagerar daquilo que você sabe que vai fazer mal para você, que vai, né, desencadear numa doença. Poxa, gente, tem muitas pessoas aqui pré-diabéticas, né? Não pode comer muito açúcar, então maneira, toma cuidado para não se tornar um diabético. E depois vai culpar Deus ainda. Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não é porque deixou acontecer. Talvez Deus pergunte para nós, por que é que você deixou isso acontecer, se você estava orientado a se cuidar? Tá certo? Então que a gente se cuide, cuida da tua saúde. Enquanto estivermos aqui, que nós tenhamos boa saúde, para poder desempenharmos a nossa fé, pregar o Evangelho, servir a Deus, ajudar as pessoas, é muito importante. Então cuidem da saúde de vocês. Cuidem, esse negócio de dengue virou um surto mesmo, virou um surto, é uma coisa assim assustadora, tá? Se fosse na época do Bolsonaro, estava todo mundo dentro de casa já, né? Já era outra quarentena, não podia sair, mas não é. Então está todo mundo livre, pegando dengue aí à torre e à direito, o Covid que está aí, continua pegando as pessoas, ninguém faz mais nada. Então a gente tem que se cuidar. Cuida da tua casa, cuida dos seus, oriente os vizinhos, oriente os amigos. Vamos cuidar da saúde. Amém? Maravilha? E aí, o que eu queria pedir com isso, veja, identifique as pessoas que não estão hoje, que não vieram hoje, manda uma mensagem. Manda uma mensagem de áudio, escrita mesmo. Manda uma mensagem, identifica aí 2 ou 3 pessoas que você não viu. O irmão tal não viu, não tem o número dele. Pastor, você tem o número dele? Tenho, está aqui. Entre em contato com eles e digam para essas pessoas, vocês fizeram falta hoje. Tá bom? Amém? Estenda suas mãos. Que o amor do nosso Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito de Deus seja com todos, agora e para sempre. E a Igreja de Cristo, o rebanho de Jesus, diga amém. Que o Senhor abençoe vocês numa nova semana. Tem cantina aí, fiquem à vontade, tá bom? Que Deus abençoe. Espero vocês então amanhã no culto da oração.